Olá, abrindo mais um painel regional, o seu habitual programa de debates, sempre aqui pela Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira às 13 horas, 13 horas e 30 minutos, você assiste, também em reprise às 20 horas, vê aqui os principais assuntos que são notícia na região, no estado, e também as notícias nacionais que têm reflexo diretamente aqui com o cotidiano da Baixada, com o seu cotidiano. Você assiste, fica bem informado, leva também a informação e a opinião com conteúdo para uma reflexão maior sobre os fatos que ocorrem no dia a dia da nossa existência. Recebendo aqui hoje o advogado Manuel Rogério, aqui à minha direita, lá na ponta também o advogado Matheus Cury, que é integrante do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, e à minha direita aqui o professor, advogado jornalista Vicente Cassione. Lá na ponta, a nossa noticiarista Camila Aloy, que logo fala para você as formas de participar, interagir aqui com o painel regional, você telespectador, você internauta, que também assiste pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV. Já abrindo o programa, eu vou aos cumprimentos aqui dos participantes da mesa de hoje. Manuel Rogério, tudo bom? Tudo bem, Heraldo. Uma boa tarde especial aos nossos telespectadores, ao Matheus Cury, que está aqui ao meu lado, ao Dr. Cassione, o qual eu quero parabenizar por mais um ano de vida, fez aniversário ontem, é uma felicidade para todos nós que somos amigos, e uma boa tarde especial para a Camila também. É verdade, o professor Cassione fez aniversário e a festa continua aí por todo o final de semana. Matheus Cury, boa tarde, Matheus, bom tê-lo aqui de volta no painel regional. Boa tarde, Heraldo, é um prazer estar aqui novamente, obrigado mais uma vez pelo convite. Gostaria de saudar também o Dr. Manuel Rogério, o Dr. Cassione, a Camila e todos os nossos telespectadores. Boa tarde. E aqui o professor Cassione, professor ainda em festa, comemorando mais essa existência, né? Saudando a vida, na verdade, né? Eu não vou aceitar a provocação. Não é provocação, não, professor. Nós ficamos todos contentes aí com mais um aniversário. Agradecer os votos que me foram desejados, porque isso é que é importante. As pessoas desejarem o bem da gente, não importando qual é a maneira em que nós estejamos. Tá? As pessoas desejando o bem, isso é muito positivo. Então eu quero agradecer a você, ao Manuel Rogério, ao Cury, à Camila e aos caríssimos telespectadores. Aniversário todo mundo comemora, por estar vivo. O problema é que os pessimistas dizem quanto tempo falta nessa contagem regressiva. E os otimistas dizem, ainda falta muito dentro da minha imortalidade. Eu fico no meio do caminho, entre uma coisa e outra. Fica mais para... Um grande abraço a vocês na mesa e aos caríssimos telespectadores mais uma vez. Camila, que hoje já recebeu o título de noticiarista. Veja como as coisas progridem. Ela é noticiarista, está sempre registrado lá na coluna no do GC, painel né? regional. No GC. No GC e na coluna do painel regional, Também. que é publicado diariamente no Diário do Litoral, exatamente. Neta do meu grande amigo Aloy. Isso tem que ser registrado. Sim. Camila, tudo bom, Camila? Tudo ótimo, Heraldo. Boa tarde para você. Cumprimento ao Manuel Rogério, Dr. Manuel Rogério, Matheus Cury. Boa tarde também muito especial ao Dr. Cassione. Aproveito para desejar feliz aniversário ao senhor. E também uma boa tarde a você que está em casa. Como você já sabe, você também pode participar aqui do nosso programa, debatendo, opinando, perguntando. Basta acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Painel Regional TV, ou então pelos nossos telefones, que estão sempre abertos durante o programa, 3223-1120 e 3223-7676. Os números estão aí na sua telinha para você participar aqui, que a sua participação sempre é muito importante em nossa bancada. Muito bem, a Prefeitura finalizou ontem mais uma etapa da licitação para a contratação da organização social que vai gerenciar o novo complexo hospitalar ali do Hospital dos Estivadores.
foi anunciado como vencedora desse certame, o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que vai gerenciar o hospital, ofereceu uma proposta de R$ 68.109.999. A Prefeitura havia estimado esse contrato em R$ 68.178.500. Na verdade, fica aí também uma dúvida, porque a Prefeitura vem alegando, nesses últimos dias, né, que para o funcionamento do Hospital dos Estivadores serão necessários 11 milhões mês. 11 milhões mês. E pelo contrato aí que já foi anunciado o vencedor, claro que ainda não está em definitivo, porque há os prazos de recurso, é um pouquinho abaixo do que o próprio previsto pela Prefeitura. Essa diferença deve ser o quê? O custeio próprio, Manuel Rogério? Olha, Heraldo, eu me preocupo muito com essas licitações, porque quem dá o preço do serviço, da onde emana o preço que vai ser colocado para que os licitantes possam participar? Emana da Prefeitura. Ela faz uma estimativa de preços e aí coloca esse preço estimado e vem os licitantes dentro daquele padrão de preço e oferece as suas propostas. Eu me preocupo muito porque, sendo um serviço altamente especializado, que é o serviço de hospital, eu penso que nessa elaboração, nessa verificação desse preço estimado, tem que ter a participação multiprofissional de todos os profissionais que trabalham na área da saúde. Se não teve, é realmente preocupante, porque nós podemos ter um hospital aberto, mas que a empresa não consiga custear com esse valor que ela propôs. E ela vai estar dentro do preço, porque quem estimou o preço foi a Prefeitura. É verdade. E nós tivemos agora um exemplo recente em Cubatão, que inclusive a greve terminou ontem e já passaram por lá, salvo engano, 3 empresas, 3 organizações sociais para administrar lá o hospital, chamado antigamente de Hospital Modelo de Cubatão. Preocupa, Matheus Cury, essa questão de limitar aí em 68 milhões, quando na verdade a Prefeitura já calcula aí 11 milhões para só o custeio do Hospital dos Estivadores? Na verdade, quando se fala em licitação, quando se fala em política, acho que o povo está saturado, né, Heraldo? Quantas vezes nós já vimos inaugurar e reinaugurar o Hospital dos Estivadores nesses últimos anos? Né? Cada hora é um factoide no intuito de enganar a população, no intuito de dar esperança à população de que mais um equipamento com qualidade estaria chegando na região. Lamentavelmente, a saúde da região está muito precária, não só a saúde pública, mas a saúde privada também. E eu não tenho nem como opinar, Heraldo. Sinceramente, estou tão desiludido com isso tudo, que não tenho nem como opinar. Acho que essas licitações, e não raros são os exemplos, só servem para fraudar o bolso do contribuinte. Bom, professor Cassione, Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz é ligado ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz São Paulo, referência, né, no atendimento na área hospitalar. De qualquer maneira, pelo nome em si, de alta credibilidade. Agora, em relação a valores, o senhor acredita que seria suficiente para a abertura desse hospital, sabendo já de antemão os grandes problemas que passam aqui no atendimento? Quer dizer, nós teríamos ali nos Estivadores, uma vez aberto, né, vai ter que absorver toda a necessidade de atendimento, não só de Santos, mas da região toda. Eu, antes de fazer um comentário, eu faço perguntas. Primeiro, você deu números aí, dizendo que a Prefeitura estima em 11 milhões por mês o custeio. Primeira pergunta esses 68 milhões que a Prefeitura estima, ou queria, nessa licitação, que a Fundação Oswaldo Cruz acabou chegando nisso, se referem ao quê? Pois eu coloquei, inclusive, essa dúvida no início. Porque a minha matemática diz o seguinte: 11 milhões por mês, vezes 12, se eu não estou enganado, dá 132, é isso? 1 milhão e 300. Então, se eu tenho necessidade
de um custeio de 1.300.000 ano, esses 68 milhões são para quê? Talvez a contrapartida direta da prefeitura. E na expectativa de obter aquele repasse dos governos federal e estadual para a complementação. Então, se eu não estiver enganado, e eu não quero estar certo, isso é o começo do débito. Isso é o começo do déficit. Que é aquela história que a gente vai ouvir daqui a pouco, dizendo o seguinte: o Hospital dos Tiradores vai fechar porque está devendo. Porque se eu preciso de custeio gastar 1.300.000, e numa licitação, quem leva dá 68 milhões, eu não estou conseguindo entender. Segunda pergunta que eu faço é: o hospital está montado com todos os equipamentos, centro cirúrgico, aparelho de ressonância magnética, de tomografia, aparelho de raio-x, ou a fundação vai ter que colocar tudo isso aí dentro? Vai ter que colocar. De mobiliário a bisturis. Então a Fundação Oswaldo Cruz está jogando dinheiro para a janela. Porque se ela vai ter que gastar uma fortuna para equipar seu hospital, e se tem que pagar, não sei, esses 68 milhões, que eu acredito sejam 68 milhões ano. O que ela ganha com isso? Pois é. Está fazendo caridade? A notícia, para mim, a notícia está absolutamente ininteligível. Eu não entendo, esses números não me revelam a realidade. É preciso que a gente veja direito o que está aí significando esse 11 milhões mês de custeio, o que está significando esses 68 milhões que a Fundação se dispõe a dar, em que condições, e isso é materializado em quê? É dinheiro para a prefeitura repor no hospital? Ou eles vão dar 68 milhões em equipamentos, e em serviços, em corpo clínico, em corpo médico? Está muito nebuloso, a informação está nebulosa, mas eu não consigo entender. Espero que isto, com esses números, do jeito que veio a notícia aqui para mim, isso me cheira a começo de déficit. Já começa mal. Só se os números não estão correspondendo à realidade. E eu não quero ser pessimista. Espero que esteja havendo erro nos números e acerto no resto. Senão, fico em stand-by, esperando. Eu volto a dizer, a dúvida foi colocada logo no início da apresentação dessa matéria para os nossos comentários aqui. A prefeitura fala em 11 milhões mês de custeio e apresenta aí, abre um certame licitatório dispondo a gastar 68 milhões 178 mil. Então cabe à prefeitura agora esclarecer exatamente de que maneira, principalmente em relação aos valores. Agora, nós estamos às vésperas das Olimpíadas no Rio de Janeiro, e lá do Rio vem uma notícia também bastante intrigante, que a milícia que atua ali na área de Jacarepaguá, Largo do Anil, onde está alojada parte da tropa da Força Nacional, que vai fazer o policiamento, impediu que instalasse lá os receptores de internet. Então, os soldados que integram a Força Nacional, se quiserem acessar a internet, vão ter que fazer pelos seus próprios telefones celulares, enfim, recursos próprios. Nada de instalação, porque quem controla esses serviços é a milícia. Milícia é pior do que a bandidagem. Quer dizer, o Brasil acabou, professor Cassione? A Força Nacional, hein? A Força Nacional está perdendo das milícias? Perdendo das milícias. Mas eu sempre disse aqui que a Força Nacional, que o Estado brasileiro organizado é o do crime. O outro é a Casa da Maria Joana. Sempre disse isso. Não é novidade. Os telespectadores até me encontram às vezes na rua e dizem assim: o Brasil acabou, né, professor? Eu digo, o meu Brasil acabou. Se o seu continua funcionando, não é este o Brasil dos meus sonhos, nem era esse o Brasil que o Olavo Bilac me mostrava quando dizia: criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, não verás país nenhum como este. Eu realmente não vi aquele país que ele mostrava,
eu até hoje não encontrei. O Brasil acabou, sim. O Brasil acabou, se é que ele começou um dia. Porque uma coisa é você ter, em estado vegetativo, um doente que está em coma, que não reconhece ninguém, não fala com ninguém, não é? Só respira por aparelhos. Está ali, existe. Mas é um ser, mas é um ser com todos os seus atributos, com todas as suas prerrogativas, com todas as suas potencialidades? Claro que não. Nós somos um gigantão, um grandão bobo, deitado no Oiapoque ao Chuí, e que a cada dia nos frustra. Já não me frustra a mim. As expectativas minhas de futuro já se foram, mas já estão frustrando o futuro dos meus netos. Então, o Brasil acabou, se é que ele um dia começou. Aquele Brasil que é a pátria que nós sonhamos. Quando um dia eu disse que isso aqui é uma pátriazinha, fui execrado por uma porção de gente, dizendo como é que eu ousava chamar a pátria de pátriazinha. Então agora eu tenho dito que não, realmente, eu ponho o aumentativo, é uma pátria zona. Pátria. Manuel Rogério, os integrantes da Força Nacional, que estão lá no Rio de Janeiro, já tiveram problema já no alojamento, né? É um conjunto do Minha Casa Minha Vida, recém-concluído, em que não se tinha nem chuveiro, né? E agora está lá sobre as ordens da milícia, a milícia carioca. Eu compreendo aqui o desabafo do Tocassione. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise, a relação Estado e indivíduo. Eu vou relembrar aqui a teoria dos contratualistas, que entendiam que o indivíduo faz um contrato, um pacto social com o Estado. Ele cede direitos dele para que o Estado divida esses direitos, para que o direito seja o coletivo. Por isso que sempre nós vamos aqui estar discutindo se o Estado está fazendo o seu papel, se ele está cumprindo esse pacto social. Acontece que a questão dos serviços essenciais estão muito precários. Nós temos sentido que no âmbito segurança pública, o Estado já sucumbiu ao poder paralelo, que é o poder dos marginais. Estamos vendo essa questão aí que está acontecendo no Rio, expondo as vísceras do Brasil para o mundo, num momento tão importante que seria o ápice para o Brasil mostrar para o mundo que ele é um país civilizado, que ele é um país que não é de cucarachas, que ele é um país que tem muito para oferecer para todos no mundo. Nós estamos demonstrando a ineficiência do nosso Estado. E quando a gente demonstra a ineficiência do nosso Estado, a gente está mostrando para o Brasil que cada um de nós, indivíduos, somos também ineficientes, porque nós escolhemos aqueles que estão no poder, aqueles que governam esse Estado. Matheus Cury, além de todos esses problemas da imposição da lei da milícia, a gente viu também, pela televisão, os soldados ali tendo que comprar aquelas quinquilharias vendidas ali, a maioria delas, não é? Produto de furto, de roubo, aquela feirinha ali da toca do rolo, da feira do rolo. Quer dizer, tratar a Força Nacional dessa forma realmente é uma esculhambação. Não, chegamos ao fundo do poço, né? Eu concordo em gênero, número e grau com o Dr. Cassione quando ele fala que é uma pátria zona. Virou uma zona, realmente. A situação no Rio de Janeiro ela é tão preocupante, tão assustadora, que quando o morro não é dominado por traficante, o morro é dominado por milícias. E são organizações criminosas de alta complexidade, tanto as que comandam o tráfico de drogas, como as que comandam também essas milícias. Porque são verdadeiros criminosos que impõem a lei, da mesma forma que o traficante impõe a lei, o miliciano também impõe a lei, da mesma forma que o traficante, sob o pretexto de proteger a população, oferece cesta básica, etc., para poder livremente circular com drogas e armas, o miliciano também faz o mesmo, né? Oferece
entre aspas, segurança para a população em troca da venda de serviços essenciais, serviços públicos, que devem ser geridos muitas vezes pelo Estado ou por companhias parceiras do Estado, mas que ficam nas mãos desses milicianos. E que são policiais ou ex-policiais, ou ex-policiais, o que é mais grave, porque utilizam ainda de arma e distintivo para a prática de crimes gravíssimos, né? Então, são verdadeiras organizações criminosas e o que se teme, pior disso tudo, é que essas organizações criminosas, tanto dos milicianos como as organizações criminosas voltadas ao tráfico, ao roubo e outros crimes, ambas as organizações estão infiltradas no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Né? Se não, também no Poder Judiciário, ou começam a entrar no Poder Judiciário. Então, as três esferas de poder já estão infiltradas com membros de organização criminosa, o que é preocupante. O exemplo vem de cima, né? Eu costumo dizer que a corrupção vem de cima e a criminalidade de baixo, e ambos se encontram no meio do caminho, né? Então, enquanto continuar essa sacanagem, esse esquema de corrupção imensurável, o crime vai continuar, especialmente o crime organizado, que é realmente organizado. Ao contrário das polícias e das Forças Armadas e do próprio poder público, o crime organizado ele é organizado. Muito bem, com a explanação do Matheus Cury, a gente vai para o primeiro intervalo e já retorna daqui a pouquinho. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional e nós vamos falar um pouquinho sobre esse atentado que ocorreu ontem à noite lá em Nice, na França. Um caminhão, motorista de um caminhão, saiu varrendo praticamente as pessoas que estavam na comemoração, né, do dia da queda da Bastilha. Professor Cassione, por que a França tem sido palco de tantos atentados, principalmente ultimamente? Na verdade, você tem 3 países que são alvo, né, dos atentados. Na Europa, 2. Nos Estados Unidos, evidentemente, a coisa é muito mais difícil de ser feita. Mas lá eles se matam entre eles, toda hora tem um franco-atirador que mata gente, e a versão que vem é de que foi um veterano de guerra, um translocado, etc. Na França, o Serviço de Segurança já demonstrou que está muito falho, porque quem pegou os atentados lá pegou os autores dos atentados do Bataclan, daquela boate, na verdade foi a polícia belga. Exatamente. Foi a polícia belga. E há hoje uma grande crítica de que os serviços de segurança da França, que é a famosa Sûreté, que sempre era tida como a grande polícia de inteligência, né, uma das melhores do mundo, já mostrou que está vulnerável. Agora é aquela coisa da pergunta que tem ida e volta. A polícia está mais vulnerável, por isso os terroristas agem mais? Ou a polícia está impotente diante dos terroristas que estão mais preparados e mais aparelhados? Porque eles, primeiro que a quantidade de imigrantes que tem na França, que geraram uma descendência que é hoje uma descendência de argelinos, marroquinos, tunisianos ou tunisinos e egípcios. Isso aconteceu. O francês, primeiro, colonizou esses países do norte da África, quase que Marrocos, né? Argélia. Depois teve guerra da França com esses países. Mas a verdade é que esses marroquinos, argelinos, que são abundantes na França, eles geraram filhos, têm netos e são cidadãos franceses. Então você tem que identificar o terrorista pela barba e pelo bigode. É evidente que, porque a fisionomia do árabe, mas nem todos os que têm ascendência árabe, são descendentes de árabe, são terroristas. Depois é mais fácil chegar
as costas do Mediterrâneo, seja a Itália, a Grécia, a França, a própria Espanha. Terceiro, porque a França se meteu a ser acólita dos Estados Unidos, do mesmo jeito que a Inglaterra. Se os Estados Unidos comprassem as suas encrencas para benefício próprio, como sempre compraram, desde a Primeira Guerra Mundial, e isso foi indo, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Guerra do Kuwait. Quer dizer, os Estados Unidos estão sempre guerreando, fora as guerras menores do Caribe, etc. Então, como eles invadem e eles fazem e desfazem, e se meteram no mundo árabe da forma que se meteram, porque quem é que gerou o Estado Islâmico? Você tinha ouvido falar em Estado Islâmico antes do senhor George W. Bush fazer o que fez? Não. Primeiro o pai, depois o filho. E o filho é um símil. Tá? O filho era um símil, até morfologicamente. Então, quando, em 2002, ele resolveu invadir o Iraque, com aquele pretexto de que Saddam Hussein era o grande matador universal e que o Saddam Hussein tinha armas químicas que destruiriam o mundo, quando ele se meteu a fazer isso, eu tenho escritos daquela época, no jornal A Tribuna, na minha coluna, na altura era no jornal, não era numa revista, dizendo, sem ser sabido e sem ser premonitória a minha visão, dizendo, não tem nada de arma química. O Saddam está quieto lá no canto dele. Isso é um pretexto. Está em jogo é o petróleo, está em jogo o interesse de Israel, está em jogo o interesse econômico, está em jogo o interesse das armas bélicas, dos fabricantes de armas bélicas. Os Estados Unidos têm que manter a vida inteira guerras para atender a fabricação de armas e munições. Me diziam que na altura eu era um comunista, coisa que os comunistas devem ter rido, porque para os comunistas eu sempre fui direitista. É o tipo da coisa que você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, comunista e direitista. Basta ficar no centro que os dois lados te batem. Então, diziam isso, que eu estava contra os americanos, que eu tinha americanofobia. Hoje é tudo fobia. Qualquer minoria, se você falar uma palavra, corre o risco de ser considerado contrário a qualquer minoria. Você tem que medir as palavras, mesmo que você seja até a favor das minorias, como é o caso de muita gente. Então, o Estado Islâmico nasceu com a guerra do Iraque. Foi ali que começou o Estado Islâmico. O que virá depois da carnificina de quase já 250 mil a 300 mil mortos na Síria? Por que os imigrantes estão fugindo da Síria e da costa da África? Por que o Sudão, que é uma miséria só, gente em condição subhumana, nem os bichos na África são aqueles que vivem ainda em estado natural, e são poucos, são maltratados ou mortos, como eram antigamente, dizimados os elefantes, os leões, pelos caçadores, como são os habitantes do Sudão, do Burundi. E o pior é que eles ainda brigam entre eles, matam-se entre eles. Então está todo mundo fugindo, como um formigueiro, para onde? Para a Europa. E evidentemente que as costas desses países mediterrâneos são mais acessíveis. E há uma revolta, porque no sangue de cada jovem hoje, de cada desses militantes, quantos saíram da Europa e foram para se formar e se aperfeiçoar lá no Estado Islâmico? Quantos saíram da Europa e foram para lá? Com passaporte francês, com passaporte inglês. Então, quem semeia vento, quem semeia tragédia, colhe catástrofe e colhe tempestade. Foi o que aconteceu. Todo colonizador paga o preço de ter espezinhado e colonizado e extraído o sangue dos colonizados. Claro que a gente não pode aceitar essas coisas. Isso é uma coisa horrorosa o que aconteceu. Mas muitas outras coisas vão continuar acontecendo,
Porque quando aconteceu a primeira, eu dizia, o caso lá das Torres Gêmeas, por exemplo, até hoje eu desconfio daquilo. Até hoje, e era o Bush, até hoje eu não me convenço como é que 4 aviões comerciais decolam de um aeroporto com todo o serviço de inteligência dos Estados Unidos, com CIA, com tudo isso. Um levanta voo, vai certinho numa torre. O outro levanta voo, vai certinho na outra torre. O outro levanta voo e consegue chegar no Pentágono e se esborrachar contra o Pentágono. E o outro cai lá na Pensilvânia. Isso não existe. Quer dizer, é muita perfeição. E daquele dia em diante você não teve um disparo de arma de fogo, um ato seguinte àquilo. Como é que eles conseguiriam fazer isso? Você pega as fotos do Pentágono, nem a câmera de segurança, que tem em qualquer padaria de Santos, pega o avião se aproximando do Pentágono e se esborrachando contra o Pentágono. Não tinha nem uma câmera de segurança dessas que tem imposto de gasolina. Então, o que vem dessas manobras bélicas e de provocação dos Estados Unidos, eu ponho os 2 pés atrás. Os Estados Unidos não são a Disney. Os Estados Unidos são um país em que se mata o maior líder do século XX e o maior defensor dos direitos civis, Kennedy e Luther King. E a versão é, não achamos o assassino do Luther King, que escapou, e quem matou o Kennedy, lá de cima de uma escolinha, com um rifle de matar passarinho, foi um tal de Lee Oswald. Só que a documentação sobre o assassinato só pode ser aberta daqui a 20 anos, ainda. 2026, se não me engano. Desde 1961. Por que não pode mostrar? Não se tem uma foto nem da autópsia do Kennedy. Então, não são mistérios. São coisas que a gente cheira de olhos fechados e sabe que cheiro tem. Não precisa olhar. Não precisa de fé para crer nessas coisas das quais eu desconfio, confiando de que eu tenho certeza de que eu não estou errado. Muito bom. Manuel Rogério, o mundo cada vez mais intolerante? Cada vez mais intolerante. Eu achei interessante essa explanação do Dr. Cassione a respeito dessa teoria de o que gera toda essa onda de terrorismo. Eu achei interessante porque quando teve o acidente, quer dizer, o terror contra as Torres Gêmeas, a partir daí, os Estados Unidos ele impôs aqui no Brasil, veja bem, nós temos um Estado que é soberano, mas os Estados Unidos está lá fora, impôs para os brasileiros, em todos os portos e aeroportos, o ISPS Code, que é um sistema, que é uma forma de segurança, e que quem não tivesse adequado a esse sistema não conseguiria mandar qualquer tipo de navio ou avião pelo menos para os Estados Unidos. E aí os outros países acabaram aceitando isso. Por quê? Os Estados Unidos impondo as regras. Agora, a questão de que na França acontecem essas coisas, uma parte de tudo isso que o Dr. Cassione falou é o conceito de segurança que os policiais lá têm. Eles têm um conceito assim mais liberal, não tem aquela truculência que tem os outros países, porque nós temos a Inglaterra que é ao lado, e para você entrar na Inglaterra, tanto para o porto ou para o aeroporto, você tem uma dificuldade muito grande, tanto na imigração como na verificação de bagagens, de pertences. Você não pode carregar qualquer frasco que ultrapasse 50 miligramas, você não pode, qualquer coisa que eles acham suspeito, já colocam de lado, é uma fila tremenda, enquanto que na França,
qualquer um aqui que já esteve no aeroporto Charles de Gaulle, você vê uma facilidade maior se você fizer uma comparação para o país ao lado, que é a Inglaterra. Talvez isso tenha facilitado o ataque dos terroristas na França, porque você não vê com a mesma frequência ataque de terrorista na cidade de Londres, por exemplo, que seria, para efeito de chamar a atenção do mundo, um local onde os terroristas teriam o êxito se conseguisse alcançar algum objetivo numa ação terrorista lá em Londres. Matheus Cury, nações colonizadoras, nações exploradoras hoje sofrem essa chamada retaliação, principalmente hoje, quando se tem um êxodo, principalmente desses refugiados de várias outras nações. É verdade, o Cassione falou muito bem, e importante essa questão dos americanos, né? Acho que tudo começou ali mesmo, e assim, é tão difícil desvendar algo que o serviço secreto americano ele está muito acima da presidência da República. Então quem manda hoje no mundo é o serviço secreto americano. Sempre foi, né? Sempre foi. Então, E a indústria bélica. E aí, evidentemente, os favorecimentos, mas ninguém está acima do serviço secreto americano, nem a própria presidência da República Americana. Então, como desvendar esses ataques, né? Mas o que chamou atenção nesse ataque da França é a forma como foi feito, né? Diferente dos carros-bombas, ou da implementação de bombas, ou até ataques com fuzis, etc. Talvez para desviar a atenção, o foco da segurança era tudo voltado a bombas e armamentos, né? E o ato terrorista acabou sendo através de um procedimento não muito comum, que foi o atropelamento através de caminhão de uma carreta, que é algo estarrecedor, né? Estarrecedor, principalmente numa data comemorativa, numa data em que pessoas estavam ali aglomeradas, mas com certeza foi para desviar o foco mesmo, Heraldo. Acho que essa era a intenção de quem organizou esse ato, que dizem ser terrorista, mas que até agora não tem nenhum grupo extremista assumiu esse ato de terror, né? Muito bem. O Cassione já disse aqui em outras oportunidades que a questão da Guerra do Golfo foi exatamente também para favorecer a indústria bélica e a indústria petrolífera. Um interesse muito grande, né, dos Estados Unidos em amealhar aqueles campos, né? Mas o que é mais produtores. O que é mais grave é que na semana passada houve uma confissão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que não havia mesmo armas químicas no Iraque, que o Saddam Hussein não detinha essas armas e que a guerra foi um equívoco, que foi um erro. Ora, claro que eles sabiam muito antes que não havia as armas químicas. Sabiam. E vem confessar agora. Diante dessa confissão, a pergunta que eu faço é a seguinte: você vai ao país dos outros, e invade o país dos outros, destrói, mata milhares e milhares e milhares de civis, homens, mulheres e crianças, destrói cidades, destrói as casas das pessoas, transforma aquilo numa terra arrasada e enfia suas tropas que ficam lá ainda por cima, cometendo abusos, estupros e assim por diante, e depois você reconhece que você você cometeu um equívoco, você se equivocou, que não havia nada disso mesmo. Eu pergunto, se a ONU não fosse esse prostíbulo que a ONU não tem poder nenhum, a ONU não tem exército, a ONU tem o Conselho de Segurança, em que quem manda são aqueles ali: Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Acabou. O resto dança conforme a música que eles tocam.
A ONU só tem o secretário-geral, que é um banana que fica fazendo apelos à humanidade. Então, o que deveriam os Estados Unidos hoje fazer? Seriam obrigados a reconstruir o Iraque que eles destruíram. Gastaram quase $1 trilhão. Não dá para fazer a conta. 1 trilhão. Foram 800 bilhões de dólares eles gastaram jogando fora para destruir o Iraque. Dizendo, nós cometemos um erro, realmente nossas informações não estavam certas. Quem é capaz de fazer isso que eles fizeram com o Iraque? Não é capaz de jogar duas aeronaves contra uma torre, onde só morreram 3 mil pessoas, enquanto que no Iraque morreram milhares e milhares e milhares de pessoas, inclusive de soldados americanos. Jogaram os soldados para morrer, sabendo que aquilo que eles estavam fazendo não era guerra de verdade, e não havia um inimigo. Onde é que encontraram o pobre do Saddam? Enfiado num buraco acuado, como se fosse uma toupeira, um tatu. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna também para o terceiro e último bloco do painel regional. Olá, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco, a gente já vai aqui correndo ali para a Camila, que tem muitas participações. Isso mesmo, e a maior parte delas é desejando feliz aniversário ao Dr. Cassione. A Miriam Mota diz ao senhor Dr. Cassione que ela compartilhou uma foto do painel regional no Facebook, em que está o senhor da foto, desejando um feliz aniversário para o senhor. O Renato diz ao senhor também que é preciso pessoas como você na política atual e que gostaria muito que o senhor voltasse. O Antônio Carlos Banha Joaquim diz assim: fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso. E com confiança no que diz. É uma frase de Carlos Drummond de Andrade e ele termina dizendo que é você, o meu amigo Vicente Cassione, que deseja os mais sinceros parabéns. Muito obrigado ao Banha, ao Custódio, ao Uriel, ao Renato e à Miriam e a todos aqueles que gentilmente me confortam com esses votos tão generosos. Muito obrigado. Mais participação, Camila? O Custódio Fernandes parabeniza o Dr. Cassione pela sua explanação e diz assim: esse país foi colonizado pela França. Muitos desses cidadãos moram na França e vivem na periferia das grandes cidades, na qual são presas fáceis do islamismo e desses terroristas praticantes desses absurdos. Pois mesmo vivendo na pobreza, possuem facilidade na língua francesa e vivem normalmente. Na verdade, não o Custódio disse bem as coisas, só eu faria uma pequena alteração no texto dele. Não é presas fáceis para o islamismo. O islamismo não é isso. Esses fundamentalistas religiosos ligados, evidentemente, a Maomé, e que praticam a religião do Islã, claro que não são, os muçulmanos não são todos eles, de jeito nenhum. Há uma minoria. Do mesmo jeito que os católicos saíram com as cruzadas na Idade Média para ir atrás do Oriente Médio, atrás dos infiéis. Não é? Eu não acredito em guerra religiosa. Quem faz guerra em nome da religião não acredita em Deus nenhum, dos muitos deuses que andam aí servindo aos interesses de cada um. Né? Então, o islamismo paga o pato. Né? Se você olhar aqui para os nossos câmeras, aqui nós temos duas figuras que parecem terroristas árabes. Né? E são doces criaturas. Verdade. Então, você não pode estigmatizar raças e imagens físicas, né? Porque isto não bate. Senão, esse estúdio já teria explodido há muito tempo. Se as câmeras pudessem virar para eles mesmos, eles iam mostrar essas fisionomias de terroristas que eles têm. E, ao contrário, não são terroristas, são amorosos, são gentis. Não é? E esses da periferia, todas as periferias têm uma força centrípeta.
a sociedade, a elite, faz uma força centrífuga, jogar para a periferia os marginalizados, aqueles que são cidadãos de segunda classe, de segunda categoria, aqueles que não são gente como a gente. Só que tem uma força centrípeta, que é o contrário, que é de fora para dentro. E as periferias, num determinado momento, vão buscar o seu espaço, de onde foram alijadas ou ao qual nunca tiveram acesso. Isto é regra sociológica. E a sociologia, só o Fernando Henrique não sabe disso como sociólogo, é uma ciência exata como a matemática. Absolutamente exata como a matemática. Do mesmo jeito que as regras matemáticas são absolutamente exatas, as regras da sociologia são exatas. Os excluídos, ainda ontem meu cunhado dizia, morou no Rio de Janeiro há muito tempo, que ele morava ao lado de uma favela. E eles conviviam naquele tempo, faz quase 50 anos, conviviam os meninos da favela com os meninos que estavam ao lado da favela, tudo numa boa. E ele, criança, intuía, dizia, isso aqui não vai acabar bem. Porque essas crianças da favela são desassistidas completamente, são diferentes de mim, são diferentes do tratamento, o tratamento que eles recebem são diferentes, os tratamentos. E não deu outra, quer dizer, e era um menino, meu cunhado era um menino e já sentia, dizia assim, isto não vai acabar bem, vai acabar mal. Então, quem cria as periferias, cria um cerco em torno de si mesmo. Bom, deixa eu aproveitar a presença do Matheus Cury aqui, que foi presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, e recentemente surgiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma mesa bancada hoje aqui de advogados, editando uma súmula vinculante, dizendo que o presidiário, aquele que já está em fase de progredir da pena, passar do regime fechado para o semiaberto, não tendo vaga, vai cumprir a pena em casa. Isso é o que deve acontecer mesmo, Matheus? Essa súmula vinculante, ela foi editada através, em razão de um habeas corpus julgado recentemente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aquele que cumpre pena por um regime imposto em sentença penal condenatória ou que progrediu, que também é imposto por sentença, né, evidentemente não pode cumprir mais do que a sentença determina, né? Então, se o agente é condenado a cumprir pena no regime semiaberto, evidentemente que não pode cumprir pena no regime fechado, porque senão estaria o Estado impondo uma pena maior do que a determinada em sentença penal, o que gera um evidente constrangimento legal. O problema está justamente na falta de condições que o Estado dá para o cumprimento da pena, né? Nós temos poucos estabelecimentos penais adequados ao regime semiaberto. Aliás, os que se intitulam estabelecimentos de regime semiaberto, na verdade, são verdadeiros estabelecimentos de regime aberto, porque as pessoas saem para trabalhar e retornam à noite, né? Então já existe essa dificuldade do Estado implementar o sistema de regime adequado, mas a decisão do Supremo é irreparável. Nós não podemos permitir que alguém seja imposto a alguém o cumprimento da pena além do que determinado na sentença penal condenatória. O doutor Cassione sabe muito mais do que eu sobre isso. É um constrangimento ilegal que não pode ser suportado pelo condenado, tão somente em razão da falta de condições que o Estado não oferece, né? Eu queria aproveitar, Heraldo, para lhe presentear. Se eu soubesse que o doutor Cassione está aqui, estaria mais, mas no próximo programa eu trago. Eu trouxe somente um exemplar, vou trazer outros durante os próximos programas, se você me convidar, né, mais uma vez. Claro, um livro sobre a lei de drogas,
Muito obrigado, editado Matheus. por mim em parceria com José Carlos Paluca, que é procurador de Paluca Justiça. e Matheus Manescuri. Lei das Drogas, Lei Federal 11.343, 2006. Muito obrigado pelo presente. Não tem vaga, vai para casa, o Manuel Rogério. Já sempre foi uma tendência jurisprudencial você soltar aquela pessoa se o Estado não pode cumprir aquilo que determinou na sentença, como o Matheus já explicou isso aqui. Se ele foi sentenciado por 1 ano no regime fechado e o restante ele vai ter uma progressão de regime, ele tem que ter essa progressão de regime. Acontece que nem sempre foi assim aplicado. Para uns havia esse entendimento, para outros não havia esse entendimento. Agora, com a súmula vinculante, não há porquê não ser aplicada a questão da progressão de regime, ainda que não tenha vaga para tanto. Agora, o conflito se dá para a sociedade quando acontece alguma coisa, quando essa pessoa que está cumprindo pena, que ainda teria que cumprir pena num regime semiaberto, ela é colocada na rua sem ainda estar em condições adequadas de ressocialização. Aí acontece outro crime e aí a sociedade reclama e reclama muito. Mas o que a gente tem observado também, professor Cassione, é que o cidadão é condenado ali no semiaberto e ele vai para o regime fechado, porque não tem vaga. Isso desde que eu nasci para o direito, é assim. Antigamente o condenado deveria ir para uma casa de custódia e tratamento, que nunca existiu. Tinha que ir para uma colônia agrícola, que nunca existiu. Né? Então, logo, com a progressão, não do regime, mas com a progressão do crime, a criminalidade aumentando tanto, as sentenças vão ser assim. Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu a cumprir 10 anos em regime de tornozeleira. Tornozeleira. Entendeu? É o que vai acontecer. Mas não tem tornozeleira também? Bom, então, na falta da tornozeleira, põe uma coleira. Bom, sem tornozeleira, sem coleira, a gente vai encerrando o painel regional de hoje. Agradecendo a participação aqui do Manuel Rogério, do Matheus Cury, do professor Cassione, que é presença bissemanal aqui. Os demais também, já de antemão, já estão convidados. E sempre abrilhantando a mesa aqui a Camila Loy. Cumprimento a vocês e espero todos na segunda-feira. Bom final de semana para todos.